Você trouxe uma base de dados para o Excel, porém ela veio com vários erros e problemas. E você quer corrigir esses pontos aí da sua planilha do jeito mais automatizado possível. Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar com a Power Query para você entender aí um poderoso recurso do Excel para tratamento de dados, correções de erros, separação de informações. E o melhor, tudo isso já ficando automatizado. Você vai perceber que tem nessa base de vendas, nós temos vendedores com problemas no nome, faltando acento, nomes juntos que a gente vai querer separar, o código do cliente, veio o CNPJ junto da descrição, do nome, a gente vai querer separar isso também. E o pior, vieram duas colunas aqui, uma para filial 1 e uma para filial 2, para identificar de qual é cada uma dessas linhas, né? Cada uma dessas vendas a qual filial pertence. O Power Query também vai resolver isso aqui para a gente. É muito mais interessante você ter tudo isso numa única coluna, certo? Para depois você poder filtrar suas informações e tudo mais. E também, caso aqui fossem meses, o valor quebrado por mês, uma coluna para janeiro, outra para fevereiro, outra para março, também você vai conseguir transformar isso em linhas para que depois você consiga otimizar isso quando você for criar relatórios, dashboards, análises, indicadores e vários outros dos principais recursos aí do Excel, né? Então bora lá. Primeiro passo aqui, pessoal, é eu clicar para selecionar minha base inteira, tá bom? Então vou clicar onde está escrito produto, que é meu primeiro título. Vou descer aqui até o final da base, seguro o Shift do teclado e clico na última célula em branco aqui. Aí, pessoal, olha só. Eu vou para a guia dados e eu vou falar que eu quero que ele abra a Power Query para mim, já considerando essa tabela barra intervalo que eu selecionei aqui no caso, certo? Eu clico aqui nesse botão, automaticamente ele já vai, quando eu apertar o OK, abrir aqui o editor da Power Query. Isso que eu vou te falar aqui, pessoal, duas boas notícias aí para você. Tudo isso que a gente fizer aqui já vai ficar no automático, tá bom? É como se fosse até uma programação, que depois, se você alimentar a sua base, vai ser só você dar um atualizar lá no Excel, que todas as mudanças e alterações, tratamentos que a gente fizer aqui, já vão funcionar aí automaticamente também, beleza? Olha só, vim aqui para o editor da Power Query. Primeira coisa que a gente faz aqui, a linha dos títulos não ficou onde deve ficar aqui no editor. Então, produto, vendedor, cliente, eles precisam ficar aqui nessa parte de cima, tudo bem? Então, você vai utilizar o comando de usar a primeira linha como cabeçalho, tá bom? Se você tiver no Power BI, isso existe também, tá? Lá provavelmente vai ter escrito promover cabeçalhos, tá bom? Às vezes isso atualiza de tempo em tempo. Beleza, pessoal. A linha já foi aqui para cima. Próxima alteração que a gente precisa aqui, que está gritando nos nossos olhos, né? Estão vindo vários nulos aqui, né? Obviamente porque a base de Excel tinha alguns problemas com linhas em branco no meio. Muito sistema faz isso, coloca umas linhas em branco no meio, ou linhas mescladas para separar blocos de informações e tudo mais. Na Power Query, pessoal, é muito simples você resolver isso. Você vai vir em remover linhas, e olha só essa penúltima opção que ele traz aqui para gente. Já é um comando preparado aí para fazer o trabalho que a gente precisa, remover linhas em branco. Pronto, matamos aquelas linhas. Agora, pessoal, lembra aquele problema que eu estava te falando aqui no final? Que a gente não precisa ter duas colunas para essas informações? Eu clico em uma dessas colunas, seguro o Shift e clico na outra também. Vou para a guia Transformar, onde eu vou escolher Transformar colunas em linhas. Pronto, resolvido o problema. E essa segunda coluna que ficou aqui, a gente pode excluir, né? Pois já está tudo em uma única coluna, para a gente saber o que é da filial 1 e o que é da filial 2. Então, essa última coluna, clico com o botão direito do mouse e escolho a opção de remover, beleza? Olha só, pessoal, tudo que eu fiz até agora, vê se você reparou aí. Tá ficando aqui nessas etapas aplicadas, lembra? Promover os cabeçalhos, a gente tirou as linhas em branco, a gente fez aquele processo para transformar as colunas em linhas, tudo isso aqui são essas etapas. Então, pessoal, se você errar alguma das etapas aplicadas, basta você clicar aqui no X vermelho, que é como se fosse o Ctrl Z, é como se fosse o desfazer aqui da Power Query, tá bom?
Ou seja, se você atualizar sua base de dados em Excel, sua planilha do Excel lá, quando você clicar no comando de atualizar, que daqui a pouco eu vou te explicar também, todas essas etapas aqui vão ser aplicadas novamente. Tudo isso aqui já vai ser atualizado novamente, sem você fazer nada. Então entenda que no Excel, como nosso objetivo é facilitar a vida, né, ganhar tempo, por isso que a Power Query é um recurso tão interessante, tá? Beleza, pessoal, mais algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Você viu que no vendedor, por exemplo, Débora está sem acento. Se eu quiser fazer alguma coisa nesse sentido, para corrigir alguma palavra, olha só, eu marquei a coluna do vendedor, certo? Substituir valores. Esse substituir valores é como se fosse o localizar e substituir do Excel. Ele já vai abrir aqui para a gente. Valor a ser localizado é Débora sem acento, substituir por Débora com acento, por exemplo. Aperto OK. Mais um problema, então, já resolvido aí para a gente. Ainda nessa coluna do vendedor, imagina que depois, no seu relatório, você não quer ficar com esse nome completo do vendedor, isso aqui está ficando muita informação. Você quer só o primeiro nome, ou você quer só o sobrenome do vendedor nas suas informações, nos seus dashboards, painéis, enfim. Marquei a coluna do vendedor, aí eu vou vir no recurso de dividir coluna, beleza, pessoal? Dividir coluna. Para usar esse recurso, eu tenho que perceber se eu tenho um padrão nessas informações para que eu possa cortá-las, né? No caso, eu tenho, certo? Concorda que do primeiro nome, para eu chegar no sobrenome da pessoa, eu tenho um espaço em branco no meio? Sendo assim, eu posso utilizar a opção por delimitador. E olha como a Power Query é esperta. Ela já entendeu que é um espaço que você tem separando essas informações. Você poderia escolher outro ou até personalizar um, tá bom? Vou escolher espaço, mas antes de eu apertar o OK, eu vou escolher para que ele faça esse corte uma única vez. Ou seja, delimitador da extremidade esquerda. Ou seja, quando ele encontrar um primeiro espaço, é aí que ele vai fazer a separação. Aperto OK. Já abriu aqui pra gente. De maneira que esse vendedor 2, você viu que eu dei um clique duplo aqui, eu posso renomear para sobrenome, alguma coisa assim, né? Ou seja, a Power Query te permite renomear as informações aqui também, tá bom? Aqui, pessoal, eu queria ter uma separação do nome do cliente para o código do CNPJ. Eu não quero tudo isso junto numa mesma coluna. O código do CNPJ, se percebe que ele sempre vai ter uma mesma quantidade de caracteres, certo? Vamos contar aqui rapidinho, ó. 3, considerando o ponto, né? Mais 3, então temos 6, 7, 8, 9, 10. 11 com a barra, mais 4, então, vai dar 15, mais 3, 18. Então vamos para dividir colunas por número de caracteres dessa vez. Tem outras formas aqui também, tá, pessoal? Então eu vou colocar os 18 caracteres aí que eu detectei. Só que no caso eu vou utilizar essa opção aqui, ó, uma vez mais para a direita possível. Vou apertar o OK. Ou seja, ele perfeitamente aqui já entendeu que eu quero considerar esses últimos 18 caracteres numa nova coluna. Eu vou renomear para CNPJ e a primeira coluna fica como cliente mesmo. Então, pessoal, esses aqui são alguns recursos aí fundamentais assim da Power Query, recursos essenciais para você ganhar tempo no dia a dia. Vamos supor que eu terminei minhas edições aqui na Power Query. Eu posso já sair fechando aqui? Não. Você tem que ir na guia página inicial, fechar e carregar, beleza? No Power BI é fechar e aplicar. Clico aqui então em fechar e carregar. Ele vai rodar aqui um processo. Você vai ver que ele vai criar, pessoal, uma nova aba aqui dentro dessa planilha para gente, tá? Ou seja, sua base de dados continua numa aba separada lá, é lá mesmo que você vai continuar atualizando. E aí sim, nessa aba tabela 3, é onde está já sua informação mastigada, né? Sua informação tratada, preparada aí para você sair criando todos os indicadores que você precisar, né? E daqui a pouco eu já vou te falar também como é que você atualiza, tá? Então você percebeu que aqui já está com todos os ajustes que você pediu lá, separando o vendedor, o sobrenome, o CNPJ já está isolado numa única coluna, aquela coluna das filiais também já está resolvido o problema para ela não ficar dupla, né? E não tem mais aquelas linhas em branco no meio que estavam atrapalhando também.
Antes de eu te falar como atualiza, pessoal, deixa eu só te fazer um convite. No dia 30, a gente vai ter um aulão aí de Excel, tá bom? Vai ser online e ao vivo. Se você quiser participar, comenta sim ou me manda mensagem. Eu vou deixar as informações aí na descrição do vídeo. Mas vai ser bem interessante. Você vai aprender a fazer tabelas dinâmicas profissionais, com segmentações de dados, campos calculados, métricas, tudo aí para você conseguir produzir bons relatórios e indicadores. E a gente vai aplicar também IA nessas construções e mais recursos da própria Power Query também, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui rapidamente algum exemplo aí para mostrar para vocês. Mas basicamente eu vou te explicar aí como é que você pode criar tabelas, relatórios num aspecto bem interessante, planilhas bem mais visuais, com indicadores, segmentações de dados, planilhas que você pode filtrar as informações e todas as suas dinâmicas já mudam ao mesmo tempo, tudo bem interativo, para você bater o olho e entender o que está acontecendo e na hora de apresentar a mesma coisa também, né? Você ter bastante informação no detalhe, bem assertiva, né? Beleza, pessoal? Vai ser dia 30, então. É um mini curso, né? São poucas horas, um único dia, tá? Então, se você tiver interesse, entre em contato, beleza? Mais algumas coisas aqui. Sim, sobre a atualização, né? Então, que nem eu te falei, seu arquivo base de dados, ele vai continuar valendo para você jogar as informações aí do jeito que elas vierem para você, tá? Então, se amanhã você tirar uma nova base do sistema, você continua lançando aqui na base que estava errada, vamos dizer assim, né? Vai bastar você colar suas novas informações aqui embaixo. Vou fazer um teste aqui, ó. Vamos supor que essas informações acabaram de chegar, tudo bem? Eu vou colar elas aqui embaixo. Inclusive, vou até mudar o nome do vendedor. Vou colocar Bruno Silva e vou copiar e colar para várias outras aqui embaixo, né? Beleza. Estou com todos aqueles problemas. Bruno Silva, entrou tudo grudado na mesma coluna. Aí, pessoal, olha só. Eu vou vir aqui em cima na guia dados e eu vou vir em atualizar tudo. Você vai ver que ele vai rodar um processo onde ele já fez os mesmos trabalhos que a gente tinha antes. Olha só o Bruno Silva lá embaixo. Você vai perceber que o quê? Ele já fez as mesmas separações que a gente pediu, ele já separou nome, sobrenome, o que é filial 1 está na mesma coluna, não teve problema de linhas em branco no meio do relatório, como você pode perceber. Está tudo funcionando aí corretamente, né? É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo e ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Tô sempre colocando aí no canal, né, vários vídeos usando o Copilot aqui do Excel, que é bem interessante. Você já deve estar ouvindo falar aí dele, né? De repente está querendo dar os primeiros passos nele para otimizar ainda mais suas informações, inteligência artificial em geral, né? Como que ela se comunica tanto com Excel quanto com Power BI. Vou deixar o arquivo aí para você baixar também gratuitamente, tá? E é isso aí, pessoal. Nos vemos em próximas aulas. Abraço.